Olá! Iniciamos agora nossa análise aprofundada dos materiais que recebemos. Hoje, vamos mergulhar em trechos de uma obra que marcou época no espiritualismo filosófico. Depois da Morte, de Leon Denis. Uma obra fundamental, sem dúvida. Muito densa. Exato. Temos em mãos excertos da introdução, partes que abordam os grandes dilemas da existência, o chamado mundo invisível, a vida além túmulo e também o caminho moral proposto pelo autor. É uma visão bem abrangente, né? Sim, é uma jornada por conceitos como alma, reencarnação, leis universais e o propósito da vida, tudo sob a lente particular desta obra. Uma perspectiva bem específica do espiritualismo francês daquela época. Nossa tarefa aqui é investigar as ideias centrais desses textos, tentar captar a perspectiva oferecida sobre a existência, a evolução espiritual e a intrincada conexão entre o mundo que percebemos e aquele que não vemos. Desvendar essa cosmovisão que ele apresenta. Certo, vamos começar a desembrulhar essas ideias. O livro abre com uma imagem forte. As ruínas de civilizações grandiosas, Cartago, Roma. Sim. Um lembrete da transitoriedade de tudo. Isso parece preparar o terreno para uma busca por algo mais duradouro, certo? Exatamente. É o ponto de partida para argumentar que, em pleno auge do materialismo da época, surge uma crença nova. Ele se refere ao espiritismo, que se apresentaria não como fé cega, mas como algo baseado em fatos observáveis, prometendo desvendar leis eternas de progresso e justiça. Entendi. E aí entra um dos pilares da argumentação de Denis, a ideia de que por trás das diversas religiões antigas, Índia, Egito, Grécia, existiria uma única e secreta doutrina primordial. Uma doutrina única e secreta. Isso é bastante, contraintuitivo em relação à forma como geralmente vemos as religiões antigas, cada uma com sua identidade. Como Denis sustenta essa ideia nos textos? Bom, ele argumenta que esse conhecimento essencial era reservado a círculos de iniciados, sabe? Enquanto as massas recebiam apenas a casca externa, os rituais e mitos adaptados. Ah, entendi. A ideia de um ensinamento esotérico e outro esotérico. Isso. Denis cita pesquisadores como Max Muller, Saint-Yves Delviedre, Edouard Schuré, que na época dele buscavam reconstituir esse suposto ensinamento unificado. A tese central é que a essência era a mesma, só que velada por diferentes símbolos. Fascinante essa perspectiva de uma unidade oculta. E quais seriam os fundamentos dessa doutrina secreta de acordo com os excertos? Olha, o ponto neurálgico é a visão da vida como a evolução do espírito, tido como a única realidade permanente através do tempo e do espaço. O espírito como o centro de tudo. Exato. A matéria seria apenas uma expressão temporária inferior. Deus é a fonte primordial, descrito numa concepção que Denis chama de deísmo trinitário. Deísmo trinitário. É uno em essência, mas manifestando-se como substância e vida. Algo que, segundo ele, foi mal interpretado e personificado no dogma cristão posterior. Entendi. E a alma humana, uma centelha da alma universal, seria imortal e destinada a progredir por inúmeras existências. A reencarnação. Sim, alternando entre a vida material e a vida espiritual, num ciclo contínuo de aprendizado e depuração. Entendi. E os textos mencionam também a constituição do ser humano como o corpo, alma e um elemento intermediário, o perispírito. Sim, o perispírito é chave. Essa estrutura ternária seria um reflexo do universo, um microcosmo espelhando macrocosmo. A implicação é profunda. A busca por Deus não seria externa, mas interna, através do autoconhecimento. Exatamente. E fala-se de duas correntes na vida universal: involução, a descida do espírito na matéria, e evolução, o retorno gradual à unidade divina. Isso mesmo. E essa doutrina secreta seria, na visão de Denis, a inspiração por trás dos grandes mestres espirituais da humanidade. Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão, Jesus. Todos eles beberiam dessa fonte única. Segundo essa interpretação, sim.
Contudo, ele argumenta que os ensinamentos puros desses iniciados foram com o tempo distorcidos, materializados e adaptados por discípulos e instituições posteriores para se adequar à compreensão limitada das massas, sabe? Perdendo assim sua profundidade original. Uma espécie de popularização que diluiu a essência. É o que ele sugere. Há também a menção de um obscurecimento geral dessa sabedoria antiga antes da era cristã, com o avanço do pensamento materialista e da corrupção moral, criando um cenário propício para o que ele considera uma nova etapa de revelação. Certo. Os textos entram em detalhes sobre algumas dessas tradições. Na Índia, por exemplo, os Vedas já trariam a ideia da imortalidade e da reencarnação, né? Sim, Denis destaca isso. O destino pós-morte dependeria diretamente das ações em vida. Pureza levaria a planos superiores, paixões a novas vidas terrenas. E a ignorância? A ignorância poderia até levar a formas inferiores, segundo essa leitura dos Vedas. O objetivo final? Alcançar a ciência da unidade, libertando-se do ciclo de renascimentos. O Nirvana. Isso. Mas ele interpreta o Nirvana como a perfeição atingida, não como a aniquilação. Denis, porém, lamenta a posterior divisão da sociedade indiana em castas rígidas, vendo isso como uma degeneração. Entendo. E no Egito, o que ele destaca? No Egito, o foco recai sobre a complexidade dos hieróglifos, que teriam um triplo sentido: literal, simbólico e sagrado, acessível só aos iniciados. Ah, interessante. Os sacerdotes, guardiões dessa sabedoria, seriam eleitos por mérito, não por nascimento. Menciona-se a jornada do neófito em busca do seu dúplice luminoso, uma espécie de alma ou guia espiritual superior. E na Grécia? Fala-se muito dos mistérios gregos. Exato. A ciência secreta estaria nos templos e mistérios, como os de Orfeu, Pitágoras. Curiosamente, ele atribui aos pitagóricos o conhecimento do heliocentrismo muito antes de Copérnico. Sério? Que interessante. É o que o texto afirma. E fenômenos como clarividência, profecia, síbilas, pitonisas, não seriam mera superstição, mas manifestações de faculdades psíquicas estudadas nessa ciência antiga. Quer dizer, parte do conhecimento iniciático. Isso. E a análise se estende de forma talvez surpreendente até a Gália e os druidas. Os druidas. Geralmente a imagem é outra, né? Pois é. Denis os pinta não como figuras bárbaras, mas como sábios detentores dessa mesma doutrina universal, resumida no lema Deus, Luz e Liberdade. Que diferente. Suas instituições valorizariam a igualdade e a eleição de líderes. O culto, integrado à natureza, florestas, carvalho sagrado, usaria o visco como símbolo da imortalidade. E a alma, segundo os druidas? As tríades druídicas descreveriam a longa jornada evolutiva da alma, desde formas elementares. O bardo Taliesin canta ter sido serpente no lago, águia na montanha, entende? Até a conquista da consciência e imortalidade através de múltiplas vidas. Uma visão evolutiva bem clara. Sim, e teriam também conhecimentos cosmológicos avançados. Essa tradição teria sido suprimida pelos romanos e francos, mas seu espírito de liberdade teria ressurgido, segundo Denis, lá na Revolução Francesa. Que conexão! Agora chegamos a uma figura central, Jesus. O texto o coloca numa posição muito específica dentro dessa narrativa da doutrina secreta. Sim, ele tem um papel crucial na visão de Denis. Ele não seria apenas mais um mestre, mas aquele que veio rasgar o véu, digamos assim, popularizar esse conhecimento sobre a imortalidade e o Pai comum, tornando-o acessível a todos e não só a uma elite iniciática. Exatamente essa a leitura. A cruz, um símbolo antigo, ganha novo significado com seu sacrifício por essa missão de universalizar a mensagem. E qual seria o foco principal da mensagem de Jesus, segundo essa interpretação? O foco seria o amor radical, amai vossos inimigos, e a ideia de que o reino dos céus não é um lugar externo, mas um estado a ser conquistado internamente, pela reforma moral individual. Uma busca interior. Isso. Denis critica fortemente a interpretação literal do inferno eterno,
usando parábolas como a do filho pródigo e da ovelha perdida para argumentar que a mensagem divina seria de resgate, não de condenação perpétua. Faz sentido. Dentro dessa lógica de evolução. E Jesus teria priorizado a lei moral, o espírito da lei, sobre o formalismo e o ritualismo vazio dos fariseus da época. E o texto busca ativamente nos evangelhos o que consideram serem indícios da pluralidade das existências. Como ele faz isso? Ele cita passagens como "Na casa de meu pai há muitas moradas", interpretando como referência a diferentes planos ou vidas. E aquela passagem onde Jesus, falando de João Batista, afirma: "Se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que há de vir." Isso é visto como uma clara alusão à reencarnação. A volta de Elias em João Batista. Exato. E soma-se a isso a promessa do envio do Consolador, o Espírito de Verdade, que viria posteriormente para ensinar todas as coisas e restabelecer o sentido original dos ensinamentos. Que Denis, claro, associa ao Espiritismo. Sem dúvida. E as capacidades extraordinárias atribuídas a Jesus, curas, vidência, a comunicação com Moisés e Elias na Transfiguração, são explicadas por Denis como manifestações de sua elevada condição espiritual. Um iniciado superior. Isso. Ele teria domínio sobre as energias fluídicas e sobre seu corpo espiritual, o perispírito. Seria esse mesmo corpo fluídico que lhe permitiria aparecer aos discípulos após a crucificação. Entendi. O texto também debate a questão da historicidade de Jesus? Sim, defende a historicidade contra teorias míticas, apontando o impacto duradouro de sua mensagem, mas também ressalta sua humanidade, sua capacidade de sentir angústia. "Pai, afasta de mim este cálice", o que o tornaria um irmão mais próximo, um modelo acessível. Não um Deus distante, mas um exemplo a seguir. Exatamente. Então, o impacto do cristianismo nessa visão foi disseminar em larga escala a ideia humanitária, a lei moral universal e a crença na vida futura. Sim, esses seriam os grandes legados. O objetivo final seria a instauração do reino de Deus, compreendido como o reinado do bem, da verdade e da justiça aqui na Terra, através do aperfeiçoamento moral de toda a humanidade. Mas ele também critica a igreja, né? Sim, Denis sugere que os princípios cristãos primitivos, que teriam um forte componente social, comunitário, foram desviados pela estrutura da igreja institucionalizada, mas que a essência desses ideais permanece viva na consciência coletiva, inspirando movimentos de progresso mesmo fora do âmbito religioso formal. Entendi. E é neste ponto que os textos fazem um contraste direto, o declínio percebido das religiões dogmáticas e o surgimento do espiritismo. Exato. O espiritismo é apresentado não como mais uma religião no sentido dogmático, mas como uma filosofia com base racional e uma ciência de observação dos fenômenos espirituais. Uma ciência. É como ele coloca: surgiria, segundo Denis, num momento de grande ceticismo materialista, justamente para oferecer uma base sólida e demonstrável para a fé e a moralidade, reafirmando o progresso como lei universal da vida. E qual o conceito-chave para entender essa ciência espírita? Você mencionou antes. O perispírito, o corpo espiritual, ele é fundamental na teoria de Denis. Pense nele como uma espécie de interface energética, sabe? Um invólucro semimaterial que conecta a alma imaterial ao corpo físico denso. A ligação entre espírito e matéria. Isso. É através desse perispírito que a alma agiria sobre a matéria e, crucialmente, que os espíritos desencarnados poderiam interagir com o mundo físico e se manifestar nos fenômenos mediúnicos. Sem o perispírito, essa interação seria inexplicável dentro dessa lógica. Entendi. O perispírito seria então a ponte e a mediunidade, essa capacidade de servir de ponte. Quais fenômenos os textos listam? Vários. Mensagens psicografadas ou faladas, materializações. Materializações, como assim? Onde espíritos usariam fluidos do médium e do ambiente para se tornarem temporariamente visíveis ou tangíveis. Também curas por magnetismo espiritual, premonições. E quem pode ser médium? Aqui tem um ponto que Denis enfatiza. A mediunidade não seria um dom sobrenatural ou exclusivo de poucos, mas uma faculdade inerente ao ser humano, presente em diferentes graus em todos. Todos teríamos essa capacidade latente? Em algum grau, sim.
podendo ser educada e desenvolvida através da disciplina e da elevação moral. Figuras históricas como Sócrates com seu demônio familiar ou Joana d'Arc com suas vozes são reinterpretadas à luz dessa ideia. Como médiuns naturais, digamos. Exatamente. Mas há um alerta importante nos textos sobre os perigos dessa prática. Ah, sim. Quais perigos? Ao contrário de experimentos com matéria inerte, a comunicação mediúnica envolve lidar com inteligências livres, os espíritos. Denis adverte que espíritos elevados só se comunicariam por motivos sérios, visando o bem e a instrução moral. E os outros espíritos? Espíritos ainda muito ligados à matéria, ignorantes ou mal intencionados, poderiam tentar enganar, o que ele chama de mistificação, exercer influências negativas ou até mesmo levar a processos de obsessão e subjugação em indivíduos mais frágeis ou que buscam a comunicação por motivos fúteis. Obsessão. Isso é sério. Muito. E a obsessão, em alguns casos, poderia ter raízes em débitos ou conflitos de vidas passadas. Daí a insistência na necessidade de discernimento, seriedade, estudo e pureza de intenções por parte de quem se envolve com essas práticas. É preciso ter cuidado, então. O texto não foge da questão do charlatanismo e da fraude reconhecendo sua existência. Não, ele menciona isso. Reconhece que existe. No entanto, mesmo apontando divisões internas entre os próprios espíritas, Denis usa o rápido crescimento e a difusão global do movimento em sua época como argumento para sua força e veracidade intrínsecas. Entendo. Vamos então à descrição da vida após a morte nesses excertos. Como seria essa transição? Fala-se da hora final e do julgamento? Sim, mas atenção, não se trata de um tribunal externo com um juiz. Seria mais uma consequência natural, uma espécie de classificação automática. Como assim, automática? A posição da alma no mundo espiritual seria determinada pela densidade ou pureza de seu perispírito, que é um reflexo direto do seu estado moral e intelectual. Impera a lei da afinidade. Os semelhantes se atraem para faixas vibratórias correspondentes. Cada um vai para onde sua vibração o leva, digamos. Exato. A vida no espaço, ou erraticidade, o estado entre encarnações, não é descrita como um local geográfico, mas como um estado de consciência. A experiência felicidade ou sofrimento depende inteiramente das aquisições morais, dos pensamentos, dos desejos e da capacidade de percepção da própria alma. Então não é um céu ou inferno fixo. Não. Espíritos mais evoluídos estariam livres das necessidades e paixões materiais, vivenciando uma liberdade e clareza crescentes. Já os espíritos inferiores, ainda presos aos vícios e apegos terrenos, sofreriam pela impossibilidade de satisfazê-los e pela própria perturbação interna. E a maioria das pessoas? A erraticidade, para a maioria, seria um estado intermediário de aprendizado, reflexão e preparação para novas etapas. Entendi. Para uma alma considerada mais depurada, a morte retratada como uma libertação gloriosa, né? Sim, é essa a imagem. O corpo fluídico torna-se leve, as percepções se ampliam para além dos sentidos físicos. Ocorre o reencontro com almas afins de outras existências, pois a memória do passado se descortina gradualmente. A memória volta? Gradualmente, sim. A alma passa a ter uma visão direta da grandiosidade do universo, compreendendo a harmonia das leis cósmicas, a gênese dos mundos. O texto sugere que espíritos elevados podem até criar paisagens e construções fluídicas nesses planos espirituais. Cidades espirituais, coisas assim? É uma possibilidade que o texto levanta. Em forte contraste, os espíritos inferiores enfrentariam sofrimentos que são a consequência direta de suas próprias ações e paixões. Exemplos? O avarento se veria atormentado pela dispersão de seus bens inúteis. O orgulhoso despojado de suas ilusões de grandeza. O egoísta confrontado com a solidão e o peso do remorso. É o reflexo das próprias ações. Exatamente. O sofrimento é visto como inerente à imperfeição moral, uma espécie de doença da alma. Mas este é um ponto crucial. Denis rejeita veementemente a ideia de castigo eterno
ou da existência de demônios como seres permanentemente voltados ao mal. Não existe condenação eterna. Nessa visão, não. Nenhuma alma estaria perdida para sempre. A porta para o arrependimento, a reparação e o progresso estaria sempre aberta, pois a lei divina seria de amor e justiça, não de vingança. Entendi. Para amarrar tudo isso, os textos sintetizam a lei moral que regeria essa jornada evolutiva. Quais são os pilares? São alguns princípios fundamentais. Justiça, entendida como a lei de causa e efeito, ação e reação, onde cada um colhe o que planta. A lei do retorno? Isso. Solidariedade, pois todos os seres estariam interligados numa vasta fraternidade universal. Responsabilidade, já que cada espírito é o arquiteto do seu próprio destino através de suas escolhas. E a questão do livre-arbítrio e destino, como fica? Agimos com liberdade, mas dentro das leis universais e sofrendo as consequências de nossos atos passados. O destino muitas vezes seria composto por provas e expiações escolhidas pelo próprio espírito antes de reencarnar. A gente escolheria nossas dificuldades? Como forma de acelerar seu aprendizado e reparar erros, sim, essa é a ideia. E o esquecimento temporário das vidas passadas na Terra é visto como uma bênção, permitindo um recomeço sem o fardo esmagador de culpas e ressentimentos antigos. Faz sentido, seria pesado demais lembrar tudo. Exato. A evolução constante é a grande meta. A vida na Terra, com suas dificuldades, dores e desafios, é apresentada como uma escola indispensável para o desenvolvimento moral e intelectual. A Terra como escola. Sim. As adversidades não seriam castigos arbitrários, mas ferramentas de depuração. Oportunidades para transformar paixões inferiores em virtudes, fortalecer a vontade, desenvolver inteligência. Uma visão bem otimista da dificuldade. É uma visão focada no aprendizado. Mas Denis faz uma crítica contundente à sociedade de sua época, notando um descompasso perigoso. Um enorme avanço material e científico, Sim. mas acompanhado por uma estagnação ou mesmo regressão moral, manifesta no materialismo exacerbado, no egoísmo, no aumento de suicídios, da criminalidade. Um desequilíbrio que talvez ainda vejamos hoje, né? Com certeza. E qual seria a solução apontada por ele? A conciliação entre razão e sentimento, ciência e fé, através dessa filosofia espiritualista que busca dar respostas racionais sobre a origem, os deveres e o destino da alma. Como fazer essa conciliação na prática? A ênfase recai na necessidade de uma educação integral, que valorize tanto o intelecto quanto e principalmente a moral. Destaca-se a importância do amor em suas diversas gradações, família, pátria, humanidade, do cumprimento do dever, da prece, entendida como elevação mental e comunhão com o divino, não como súplica interesseira, do trabalho como lei universal de progresso, da sobriedade, da moderação dos desejos e do estudo como forma de diálogo com as grandes mentes. Um programa de vida bem completo. Sim. Os excertos finalizam com o resumo da lei moral subjacente a todo o sistema. Uma inteligência suprema regendo o universo, Deus como a consciência cósmica, a alma imortal progredindo por reencarnações sucessivas. Recapitulando os pontos principais. Exato. A vida terrena como estágio probatório com consequências naturais, a solidariedade unindo todos, a classificação dos espíritos no espaço segundo seu grau de pureza refletida no perispírito, e o destino final das almas virtuosas como colaboradoras conscientes na obra divina, em esferas superiores. Uau! É um sistema de pensamento bem coeso. Os textos de Denis nos deixam com a ideia de que carregamos em nosso íntimo os resultados e as tendências de uma longa história espiritual, mesmo sem dela nos lembrarmos conscientemente. É uma carga invisível, digamos. Isso nos leva a uma reflexão final. Se considerássemos seriamente a possibilidade de que nossos desafios atuais, nossos relacionamentos, nossas inclinações mais profundas fossem ecos dessa vasta jornada da alma, como isso poderia alterar a maneira como encaramos as dificuldades, as pessoas ao nosso redor e nossas próprias lutas internas no dia a dia? Uma pergunta poderosa para se pensar.
Muda a perspectiva sobre muita coisa. Com certeza. E com essa questão em mente, concluímos nossa análise destes trechos de Depois da Morte. Agradecemos a companhia nesta investigação de ideias. Até a próxima.